Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Lembra que nos blocos anteriores falei com você que nós hoje vamos conversar sobre um tema muito especial para a gente. Como a gente vai lidar com as pessoas que nos fazem mal. Já pensou nisso? Já tem a ideia de como trabalhar isso? Então, por isso que a gente vai falar um pouco sobre isso, vai tentar entender como que isso funciona na nossa vida. Porém, antes disso, eu quero falar com você, dar um recadinho para você, sobre o evento que aconteceu aqui no domingo, em que o padre Eduardo abençoou. Não é? Lembra disso que a gente até vinha falando aqui? Ele abençoou algumas medalhas, essas medalhas foram colocadas ali nas colunas da nossa igreja, das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Então, por isso foi uma semana maravilhosa para nós e nós acabamos de começar essa semana. Por isso que nós estamos ainda cheíssimos da ação e da emoção que tomou conta da Associação do Senhor Jesus no evento deste domingo. Que evento foi esse? A bênção das medalhas consagradas, não é? Medalhas milagrosas consagradas à Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Então, nós consagramos a igreja à Nossa Senhora das Graças. Então, essa bênção foi linda e muitas pessoas vieram com suas famílias, com seus amigos e nós pudemos, rezar juntos aqui. Muitos também, que não puderam estar aqui, acompanharam de casa. E o Padre Eduardo, ele abençoou milhares de medalhas de Nossa Senhora das Graças. Você presenciou isso? E nas duas primeiras colunas da nossa igreja, das Mãos Ensanguentadas de Jesus, da nossa construção, foram ali colocadas 7 medalhas em cada. Sabe por que isso? Porque o número 7, na palavra de Deus, é o número da perfeição. E assim, claro, consagramos a nossa igreja, a Mãe de Jesus, e também consagramos as nossas famílias. Então foi muita bênção, muita emoção. O importante é saber que você faz parte de tudo isso. Exatamente isso. E agora, claro, nossos sócios e devotos que nos ajudaram realizando o seu recadastramento, a gente tem falado aqui também, vão receber em casa uma dessas medalhas que foram abençoadas aqui, essas medalhas de Nossa Senhora das Graças. Então, uma lembrança desse dia que, claro, foi inesquecível para nós aqui da associação e para todos vocês. E essa medalha, claro, é o símbolo da consagração da nossa igreja e, claro, de nossas famílias à Nossa Senhora. Qual o significado disso? É o significado de proteção e de que todas essas pessoas fazem parte deste grande sonho de construir uma igreja para Jesus, para exaltar a Santa Cruz. Um sonho, claro, que é seu também e que não pode parar e que precisa também de você. A gente sempre fala isso aqui. Por isso, continue participando como o devoto das Mãos Ensanguentadas de Jesus. E também, claro, como um verdadeiro construtor da nossa igreja, na Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Essa igreja que agora está consagrada à Nossa Senhora das Graças, a Mãe de Jesus. Viu que legal isso? E tem, claro, uma surpresa que nós preparamos para você. Que surpresa é essa? Se você, lembra do recadastramento? Se você preencheu o seu recadastramento, além de receber uma dessas medalhas que foi abençoada, você também vai receber aí um presente, um pôster de Nossa Senhora das Graças. E esse pôster, claro, ele é personalizado com o nome das pessoas da sua família. Veja que legal isso, não é? Exclusivo mesmo, tá bom? Então, por isso que se você ainda não enviou o seu recadastramento, faça isso. Aí você vai receber uma medalha, uma dessas que o padre abençoou, e este pôster de Nossa Senhora com o nome aí, das suas famílias, tá bom? Então é só você, claro, fazer o seu recadastramento e nos ajudar nessa obra de evangelização. Aí você pode perguntar assim, mas será que tem tempo ainda? Claro que dá tempo. A gente já está fazendo esse recadastramento há um tempo, mas dá tempo ainda. É só você entrar no nosso site, rs21.com.br/cadastro, vai lá, atualiza os seus dados e coloque o nome, todos os nomes das pessoas da sua família. E aí a gente faz aquela pergunta bem básica aqui. Mas você não é devoto ainda? Se você não é devoto, venha fazer parte dessa família, da Associação do Senhor Jesus e nos ajude a levar essa construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas aí adiante, para que muitas pessoas venham, façam a sua peregrinação e conheça essa devoção. Então, olha, nas suas mãos aí a gente deixa o nosso pedido. Torne-se um sócio evangelizador e nos ajude a levar essa obra até onde ela precisa ir, até os céus, e nos conduzir até lá. Não é assim que funciona? Então, olha, a gente conta com a sua participação, tá bom? Seria muito legal, hein? Receber uma medalha das Mãos Ensanguentadas de Jesus e também um pôster com o nome da sua família. Olha que legal! Então vai lá, faz o seu recadastramento, não custa nada. É só você dizer para a gente, olha, eu quero fazer o recadastramento. Se você, por exemplo, tem dificuldade, pede alguém da sua família para te ajudar, vale a pena, tá bom? Muito bem, nós falamos sobre a questão do mal.
as pessoas que nos fazem mal. E está aqui do meu lado uma pessoa que vai nos ajudar a entender essa questão do mal. Bom dia, bem-vinda, Estela. Tudo bem com você? Muito obrigada, tudo bem. Muito obrigada. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Tá bom? O mal, ele é presente na nossa vida? O tempo todo. O tempo todo, né? O tempo todo. A gente tem que ter um discernimento para isso, não é? Sim. As pessoas, quando vão lá no consultório, elas falam isso de você, que percebem, ou que elas, assim, esse sentimento de que elas são más, ou de que elas são vítimas da maldade de alguém, por isso às vezes elas estão ali? Existe essa questão? Existe, e a gente costuma dizer que dentro da gente tem dois lados, né? Porque tá tudo disponível no mundo pra gente. E às vezes o lado, na verdade, a gente alimenta um lado que cresce mais, né? Então, existe o bem, existe o mal, existe, enfim, existe a calma, existe a pressa, enfim, tem sempre dois lados, né, disponíveis. Os sentimentos, eles estão aí nos opostos e o equilíbrio disso, né, que é o que a gente busca trabalhando as nossas emoções. Existe, por exemplo, assim, a possibilidade de a gente equilibrar esses sentimentos na nossa vida? Por exemplo, a pessoa está completamente transtornada por alguma coisa e ela não consegue lidar com isso. É possível a gente fazer um equilíbrio? Assim, Muito possível. é possível? Existe alguma técnica para isso? É técnica, mas um método? Acontece o seguinte, a gente primeiro precisa entender o que está fazendo a gente se sentir mal. A origem A origem do problema. Entender o que despertou na gente esse sentimento ruim, né? Porque as pessoas, elas simplesmente vão vivendo, elas não param para olhar para si e entender, porque não é de repente, tá tudo bem, de repente eu fiquei mal. Eu ouço muito falar isso. E não é assim que acontece. Coisas acontecem, mesmo que imperceptíveis, né, quando você está vivendo a sua rotina, que fazem com que você se sinta mal. Então, quando você se cuida, se olha, se conhece, você sabe quais são esses gatilhos, você sabe quais são os fatos, as palavras que você ouve que disparam em você e que faz com que você se sinta mal, com raiva ou triste. A pessoa, às vezes, ela não consegue, porque não consegue perceber isso. Por exemplo, às vezes no meu dia a dia, como você disse, os exemplos muito bons, achei interessante isso. De uma hora para outra eu fiquei assim, isso não existe? Não. Nossa, eu achava que existia até então. Então agora... Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir me conhecendo um pouco mais. Sim. Vou dar um exemplo, Sim. tá? Eu tô andando, tô dirigindo. E aí, uma pessoa me fecha. Eu já tô mais tranquila e tudo mais. Mas eu lembro de uma situação lá do passado, e pode ser que eu consiga lembrar de fato ou não, ou só disparar as sensações em mim de uma sensação do passado, que aquilo me fez muito mal. E aí o meu corpo traz essa memória o tempo todo em diversas situações. Então, às vezes eu tô conversando, sabe aquela história que a gente ouve muito? Eu não fui com a cara daquela pessoa. Minha mãe fala assim, que os anjos não batem. Os anjos não se dão. E eu vou dar um exemplo que acontece muito. Porque eu ouço muitas pessoas falarem isso. Eu não fui com a cara de alguém. A gente ouve muito isso. E aí pode ser, por exemplo, ele tem uma sobrancelha arqueada, que nem o vô, que fazia mal pra ela. A gente consegue fazer esses na hora, sim? Quanto mais terapia, quanto mais autoconhecimento, quanto mais a pessoa olha pra si, mais ela consegue fazer esse resgate. Então você vê uma pessoa que tem aquela semelhança. E o seu cérebro associa, né? Lá no começo da psicanálise, quando Freud inventou a psicologia, ele tinha um dos termos de trabalho dele era de associação livre. Então ele ia perguntando aquele teste que a gente vê em filmes, né? O Rorschach, que eles falam. O que te lembra isso daqui? É para trabalhar a associação livre. Então a sua mente vai mandando flashes, vai mandando memórias, vai lembrando, que resgatam sentimentos. E aí pode ser que aqui não é que você não vai com a cara da pessoa ou que de uma hora para outra eu fiquei mal. Mas alguma coisa desencadeou aquele que me fez memória de alguma coisa que me incomodava naquele tempo. Isso. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber é o seguinte, saber, no modo de dizer, quem tem caso também, essa questão do perdão, por exemplo, dentro da psicologia, o perdão, de fato, ele te ajuda a se libertar de alguma coisa? Ele é sempre saudável, o perdão, de perdoar alguém por alguma coisa que ela tenha me feito? É possível trabalhar com isso? Eu costumo dizer que o perdão é um ato, além de um ato de amor, é algo inteligente a se fazer, né? Até porque se eu chego ao ponto de ter que perdoar alguém,
é porque em algum momento na minha cabeça eu penso que eu sou melhor do que essa pessoa. Entendi. E as pessoas erram o tempo todo. Eu, outra pessoa, aquele que me magoou, né? Então eu gostei bastante do tema de hoje, que é algo que eu ouço muitas pessoas falarem. Não, porque fulano fez isso comigo, é assim, imperdoável. Aí eu pergunto para a pessoa, viu, você já errou alguma vez? E quais foram os seus motivos? Você já magoou alguém? Foi de propósito? E se essa pessoa também não foi? E se ela fez o melhor que ela podia com as condições que ela tinha? Então eu costumo gerar reflexão na pessoa para ela se pôr no lugar do outro, né? Porque perdoar é aceitar que somos falhos, né? Você sabe que outro dia não, um tempo já, falou outro dia, parece que foi ontem, mas há um bom tempo, um dos retiros que eu participei, o pregador dizia assim, que quando você, por exemplo, perdoa alguém, você está dizendo para aquela pessoa assim, eu também sou tão frágil como você. Por isso que eu gostei dessa questão do inteligente. É ser inteligente mesmo. Eu sou tão frágil quanto você, posso errar como você errou comigo. Exato. Aí é um colocar-se no lugar do outro dizendo assim, olha, a gente tem um erro em comum. Exato. O que eu só preciso é trabalhar isso, né? Levar isso de uma outra maneira. Não na questão da culpabilidade, ficar se culpando por alguma coisa. E se colocar no lugar do outro. E as pessoas fazem esse processo tranquilamente? Não. Não, o que você mais vê é família assim, que um irmão não fala com o outro, o pai não fala com o filho. E é isso mesmo. Eu me questiono bastante, a gente vê isso acontecendo à nossa volta, inclusive. E falo, o que leva uma pessoa a não conversar com a outra, né? Porque é algo do tipo, eu não gosto de você, ou eu não gostei do que você fez. O que você falou e né? Ou talvez eu seja melhor do que você, então eu não quero conversar com você. E as pessoas não param para analisar que estamos todos evoluindo, todos se desenvolvendo, todos nós estamos enfrentando uma batalha na vida. Então, em vez de eu ajudar e eu conversar, né? Por que eu vou parar de falar com essa pessoa, ou por que eu vou brigar com essa pessoa? Será que eu sou melhor do que o... Quem que julga quem é melhor ou quem que é pior, né? E é difícil isso, não é? Porque, na verdade, a gente, querendo ou não, faz essa associação, não é? Porque, mas a outra pessoa ela fez isso, ela não devia ter feito isso. Mas, às vezes, a gente acaba fazendo, talvez, o pior com outra pessoa, não é? E isso, de fato, deve nos fazer refletir sobre isso. E o que é bom para mim pode não ser bom para o outro e vice-versa. Às vezes o outro está fazendo o melhor que ele acha e que para mim não faz sentido. E eu julgo a pessoa sem saber da intenção dela. Esse bendito julgamento, isso é terrível, né? Ó, você que está em casa, pense nisso, viu? Pense nessa questão. Eu acho que é muito importante a gente pensar e tentar trabalhar isso. Olha, estou aqui conversando com a Estela Moraes, psicóloga, que está nos ajudando a entender essa questão aí do perdão, desse sentimento de maldade que às vezes até a gente tem pela outra pessoa, e a gente precisa trabalhar isso, né, com muito carinho, claro. A produção preparou uma tela, vamos ver aquilo que a produção tem preparado para a gente, sobre essa questão da nossa temática de hoje. Vamos ver, olha, como lidar com alguém que nos faz mal? Nós não temos controle de comportamento de ninguém, aquilo que você dizia, né, além de nós mesmos. Eu acho que nem nós mesmos a gente consegue ter. Exato. Não é? Não podemos mudar o que as pessoas pensam ou fazem contra nós, mas podemos mudar a forma como reagimos. Interessante isso. Aprenda a falar o que te incomoda e o que te faz mal. Tudo isso aí é bom a gente seguir? Sim, sim. Essa questão da segunda, eu gostei muito dessa segunda aí, olha. Não podemos mudar o que as pessoas pensam ou fazem contra nós, mas podemos mudar a forma como reagimos. É que o mundo tem o significado que a gente dá para ele, né? Então, você olha uma situação, você pode olhar o copo cheio ou o copo vazio. Então, a pessoa pode te fazer mal, você pode olhar como algo negativo, ou você pode olhar como aprendizado. Então, a forma como De fato. A forma como você reage à situação, a forma como a situação vai se desencadear tem muito mais a ver como você reage do que ela é feita. Você pode bater o seu carro, e inclusive aconteceu recentemente comigo, bateram na traseira do meu carro. E aí, no momento, eu assustei, porque foi uma batida muito forte, eu olhei para a situação de fora e falei assim, será que eu vou sofrer? Ou será que eu vou aprender? Será que faltou atenção? O que eu posso fazer para melhorar? Mas é difícil isso, não? Fala a verdade. É um exercício de autoconhecimento e de autocontrole e de ter domínio sobre as próprias emoções. É inteligência emocional, né? Por isso que a terapia ajuda muito, né? Muito. Porque a terapia te ajuda a perceber esses elementos que normalmente você não tem, né? Então, e aí você acaba exercitando isso ao longo, de fato, do dia, dentro dos acontecimentos. É treino, né?
treino, repetição e você mudar um padrão de comportamento seu. Porque primeiro que a gente tende a se pôr sempre como vítima. Né? A gente tem o que o outro fez por mim, pra mim, eu não merecia isso. Meu Deus, bateu o carro, e agora o que eu vou fazer? Por que eu fiz pra merecer isso? Mas quais são as suas responsabilidades? A psicanálise tem uma frase também que fala: qual é a sua responsabilidade sobre a desordem que você se queixa? Ai, ai. E aí, qual será? E aí você pode realmente fazer essa mudança, porque enquanto você espera a mudança do outro, nada se tem a fazer. Quando você traz a responsabilidade para você, aí você tem as rédeas da sua vida na sua mão. Você consegue ter um caminho. Exato. Gente, mas é muito bom a gente aprender essas coisas, não? Porque essa pergunta que você fez aí, da responsabilidade, é legal isso. Se a gente tivesse isso até como um parâmetro, botar na geladeira de casa ali. Eu acho. É, na minha sala tem, na minha parede tem. Qual a responsabilidade que você tem? É interessante. Não, é claro, a gente não está trazendo porque o outro também errou, e o outro erra, e você não pode ficar assumindo a culpa do outro também. Mas isso é fundamental a gente perceber. Eu costumo fazer sempre esse exercício, né, da culpa e a responsabilidade. Então, qual é a sua responsabilidade? Ao invés de eu trazer como culpa, qual é a sua responsabilidade sobre isso? Porque aí quando a gente olha isso como um ato, como algo comum, porque errar faz parte. A gente foi criado com a crença de que errar é algo absurdo, mas eu só aprendo mesmo conforme eu vou errando. Então tá tudo bem o outro errar e eu errar. E aí a gente acaba aprendendo com isso, não é? A gente não pode ser permissivo no sentido, em todos os sentidos, então vamos errar mesmo que tá bom. Mas se o erro vem, é importante que você saiba trabalhá-lo. Isso. Olha só, você ligou agora, no programa Você Pode Ser Feliz, como eu disse, estamos aqui conversando sobre essa questão do mal. Tem uma telinha aí que a gente viu, que você leu junto comigo, sobre essa questão justamente do mal, como que a gente lida com isso. Estamos aprendendo que nós também temos uma responsabilidade. Você está vendo a telinha aí, né, no seu vídeo. A gente também tem uma responsabilidade sobre isso, né? É importante a gente lembrar que, às vezes, as nossas atitudes também causam muito mal na vida do outro. E a gente sai dessa questão do vitimismo, não é? Às vezes ser vítima ou se fazer de vítima é muito mais fácil, né? Ser vítima traz muito benefício pra gente. Não é? Nossa, muito. Coitadinho, ele tá doente, você não podia ter feito isso com ele. Exato, que dó dele. Tem gente que é doente pra ser bem para ser paparicado. É um benefício, geralmente esse é o padrão mesmo. Mas é terrível, porque a pessoa não se liberta de nada. Não, porque ela não tem consciência, né? Por isso é importante se conhecer. Olha, você que está em casa, tá bom? Vê se você é desses que se faz de vítima sempre, aprenda que isso não é muito saudável para você não, tá bom? Olha só, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente já volta, porque a gente vai continuar falando sobre esse tema. Tem mais algumas outras perguntas, observações que a gente vai fazer aqui para você, para a gente continuar batendo esse papo aqui legal. Vamos ter a presença do Padre Lício, que vai nos ajudar a entender mais algumas questões bíblicas. Eu tenho uma pergunta muito legal para fazer para ele, tenho certeza que ele vai saber responder. Aliás, ele está ali, daqui a pouco vai entrar, tá bom? Nosso intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.